A paz de Cristo, meus irmãos. Deus colocou uma palavra no meu coração. Eu vou estar passando para nós meditar nesta noite. Amém? Glórias a Deus, né, meus irmãos? Mais um dia aí vencido na presença de Deus. Oh, glória! Até aqui Deus nos ajudou, né, meus irmãos? Deus é maravilhoso. Ele está conosco todos os dias da nossa vida. Deus é tremendo, né, meus irmãos? Meus irmãos, eu estava em oração e Deus me trouxe a lembrança e novamente eu vou dizer aqui uns testemunhos que Deus me deu para mim falar novamente. Eu já tinha gravado um vídeo, né, meus irmãos, atrás, meses atrás, dizendo, né, o meu testemunho, que Deus, ele é bom, meus irmãos. Quando nós descansamos no Senhor e acreditamos que nós servimos um Deus poderoso, Ele faz, amém? Ele fez na minha vida. Portanto, Deus transformou a minha vida, transformou eu de dentro para fora, meus irmãos. Amém? Na transformação, meus irmãos, não é nada fácil não, meus irmãos. Deus, ele aperta de um lado, ele aperta do outro, ele quebra de um lado, ele quebra do outro, até ficar do jeito que ele quer. Amém, meus irmãos? Não é fácil. Eu passei por várias apertão de Deus aí, vamos colocar assim, né, meus irmãos? É doído, meus irmãos, dói, judia, porque quando Deus quer colocar na linha, ele quebra. Amém, meus irmãos? Eu não sei porque eu estou falando isso, mas o Espírito Santo sabe. Amém? Não é fácil não, meus irmãos. Agora eu dou risada, mas quando eu estava no moinho lá sendo moído, eu chorava, né? Eu queria sair fora da presença, eu queria sair fora de Deus, porque estava doendo, né, meus irmãos? Mas feliz é aquele, meus irmãos, que aceita a repreensão de Deus. Amém? E começa ali a ter uma melhora, né, meus irmãos? Porque ou nós melhoramos, ou Deus acaba de acorchar o resto, né? Amém, meus irmãos? Glórias a Deus. Então, com Deus não tem esse negócio de talvez não. Ou você se acerta, você fica do jeito que Ele quer, ou você não fica. Volta para o mundo, sai da presença de Deus, e não ouve a repreensão de Deus, não deixa Ele te apertar para te ensinar, amém, meus irmãos? E anda errado pelo mundo, né? Anda já morto, né? Porque desde a hora que você não aceita a repreensão de Deus, você não aceita palavras duras do Senhor, então você vai andar sempre errado, amém? Meus irmãos, quando eu estava no mundo, eu pensava que andar com Cristo era uma coisa muito difícil. Que era meu Deus, eu ia ter que parar de viver praticamente, né? Eu, quando estava no mundo, esse eram os pensamentos que Satanás colocava na minha cabeça. Que eu ia deixar de viver para viver com Cristo. E não é assim, meus irmãos. Não é assim como Satanás coloca na nossa mente. Meus irmãos, Deus é bom, maravilhoso para conosco, para todos aqueles que andam em obediência. Como está escrito na Bíblia, ele é tardio em se irar. Ele é tardio, meus irmãos. Se você parar para analisar em Deuteronômio, né, que é ali Moisés e o seu povo, né, caminhando, você vai ver que Deus, ele sempre está avisando o povo a andar em obediência, né? Um povo que era rebelde, um povo rebelde, meus irmãos. Estava sempre se levantando contra o Senhor, contra Moisés, porque faltava água, porque a água era amarga,
sempre reclamando, não sabia agradecer pelo que Deus já tinha feito, pois andando 40 anos no deserto, a roupa não rasgava, o chinelo não desgastava, os seus pés não inchavam, mas o povo era rebelde, queria cultuar estátuas, né, feitas pela mão do homem, mas Deus sempre está ali, né? Ei, se vocês me adorar, se vocês obedecer, eu multiplicarei na vida de vocês, eu cuidarei da sua descendência, né? Eu serei com vocês. Mas o povo, meus irmãos, não dá ouvidos. É como hoje. Hoje você fala da palavra do Senhor, muitos não querem nem ouvir, né, meus irmãos? Muitos não querem nem dar ouvidos. Muitos só querem escutar que Deus vai abençoar, Deus vai me multiplicar. Outros falam, eu mereço ser abençoado. Não, meus irmãos, nós não merecemos nada. Nem a salvação nós merecemos. Nós somos falhos, pecadores. Amém, meus irmãos? Nós erramos todos os dias contra Deus. Nós pecamos. Nós temos que aprender uma coisa, que Deus é santo. Amém? Deus é santo, santo, santo. Ponto. Nós, como servos falhos e pecadores, temos que obedecer. É isso que Deus quer de nós. Deus não quer que você fique andando com sacrifício. Deus não quer que você fique se matando com jejuns prolongados. Não, meus irmãos. Deus quer que você obedeça. Tem muitos que faz jejum aí, uma semana, 10 dias, 20 dias, 21 dias, jejuando, mas não obedece os direcionamentos de Deus. O que adianta? Tem muitos que ficam aí, faz jejum do celular, da TV e disso, daquilo, mas o que é necessário fazer ele não faz. Que é andar na palavra e andar em obediência. Então para que você está se matando? Começa a partir de hoje, obedecer. Meus irmãos, depois que eu e minha esposa começamos a obedecer a Deus, a obedecer os direcionamentos do Pai, amém, meus irmãos? Nós somos falhos, pecadores, lembrando disso. Nós não somos santos, amém? Nós erramos e pecamos todos os dias contra Deus, amém? Por mais que nós queremos fazer as coisas certas, mas nós sempre estamos errando na presença do Pai. Amém? Lembrando a todos que nós somos falhos. Mas todos os dias nós estamos tentando andar em obediência com a palavra do Senhor, nos seus direcionamentos. Amém, meus irmãos? E Deus vem nos abençoando. Amém? Olha o que Deus fez na minha vida e na vida da minha esposa. Porque nós estamos juntos, nós somos uma carne. Amém, meus irmãos? Eu estava em luta no INSS para ser aposentado. Uma coisa que era impossível acontecer, meus irmãos. Porque primeiro, eu não tinha tempo de trabalho registrado. Amém? Segundo, problemas têm que ser doenças específicas. Doenças que você está na beira da morte para eles te aposentar. Amém? Então já são 2 fatores. Amém, meus irmãos? Meus irmãos, uma que eu poderia, né, que eu podia aposentar por invalidez, mas os homens lá que faz perícia, os médicos da perícia, não queriam me dar aposentadoria, meus irmãos, porque eles achavam, eles entendiam que mesmo eu faltando osso na minha perna, mas eu com os ferros eu poderia estar trabalhando. Meus irmãos, eu passei luta. Mas quando eu comecei a descansar no Senhor, quando eu comecei a mover a minha fé, comecei a parar de se preocupar. Amém, meus irmãos? Olha, escuta isso que é para alguém. Isso é direcionamento para alguém aqui neste canal que vai ouvir essa palavra.
Quando Deus me ensinou a descansar nele e crer que ele é poderoso para fazer muito mais do que eu imagino, do que eu penso, amém? Do que eu acho, amém, meus irmãos? Deus, ele começa a agir. Quando eu descansei no Senhor, Deus me deu aposentadoria, amém? Meus irmãos, muitos recebem aposentadoria, daí tem aqueles cálculos, né, todo que faz, de que trabalhou, de que não. Mas eu não tinha, meus irmãos, tempo de serviço. Mas olha para você ver o poder de Deus. Mesmo sendo uma coisa impossível para os homens, Deus foi lá e resolveu. Amém? Eu, em vez de estar encostado pelo INSS, hoje eu estou aposentado. Amém, meus irmãos? O que era impossível aos meus olhos, Deus tornou possível, porque Ele tem poder. Amém? E Ele age mediante a nossa fé. O que nós estamos esperando nele, nós temos que ter fé que vai acontecer, mesmo que o cenário esteja ao contrário, porque o cenário que eu ia lá no INSS era todo ao contrário. E Deus fez. Hoje eu estou aposentado, para a honra e glória do Senhor. Então Deus tirou aquela preocupação minha. Deus me deu um descanso para mim descansar nele, para mim acreditar nele que ele ia fazer. Só faltava isso, meus irmãos, para ele fazer na minha vida. E quando eu fiz, quando eu descansei, quando eu acreditei no poder de Deus, ele fez. E o que está faltando para ele fazer na sua vida, meu irmão, minha irmã, é você descansar no Senhor e esperar por ele. Amém, meus irmãos? Talvez você tenha uma causa na justiça, talvez você está esperando uma assinatura para se aposentar e está faltando só você descansar no Senhor, parar de comer as unhas, parar de se preocupar, de se escabelar, querer resolver com as suas próprias mãos. Pesquisa com um advogado, pesquisa com outro. Por quê? Quando nós estamos pesquisando, é porque nós não estamos acreditando em Deus, que Ele vai fazer. Amém, meus irmãos? É a mesma coisa da cura que eu tive. Eu fui curado, para quem não me conhece, eu tive um acidente em 2014 e eu peguei a osteomielite. 9 anos, meus irmãos. Eu, né, para quem conhece, sabe, 9 anos com lutas, com choros, com dores. Mas aconteceu também depois que eu coloquei a minha fé em ação. Que eu, em vez de se preocupar com a enfermidade que estava na minha perna, eu descansei no Senhor. Eu acreditei, eu depositei a minha fé, minha confiança, minha esperança, tudo aos pés do Senhor. Meus irmãos, aí foi automático. Deus fez. Por quê? Porque eu descansei, porque eu acreditei. Amém, meus irmãos? E o que Deus está falando para você é que para Ele curar você, só falta você descansar nele. Você acreditar que Ele é poderoso para fechar, para curar essa ferida. Amém, meus irmãos? Deus está falando aqui com diversas pessoas ao mesmo tempo. Pessoas, mães e pais que buscam pelos filhos. Você só precisa descansar. Pare de colocar a sua mão. Pare de falar. Em vez de você falar palavras de maldição para o seu filho, comece a inverter. Comece a falar que seu filho é uma benção, mesmo que esteja nos caminhos errados. Começa a falar que seu filho é uma benção, que seu filho já está na presença do Senhor, que seu filho já largou. Pare de xingar, pare de excomungar, pare de perder a paciência com quem não vai te dar ouvidos. Você não tem forças para mudar seu filho, mas Deus tem. Deus, ele é o único que pode
transformar a pessoa de dentro para fora, que foi o que aconteceu comigo. Porque eu era um desandado na rua, todos vinham, falavam, davam conselho, mas eu não escutava ninguém. Mas quando Deus chegou na minha vida, meu irmão, Ele me mudou de dentro para fora. Amém, minha irmã? Então, o que está precisando para você receber a bênção de Deus na sua vida é você aprender a descansar, aprender a ter fé, acreditar que o Deus que você serve é poderoso para fazer na sua vida. Muitos estão aí, ora todos os dias como gentios. Amém, meus irmãos? Ora todos os dias, mas não tem fé. Falta fé. Meus irmãos, você que está com a enfermidade, faça como Deus está te falando. Descansa nele. Creia nele. Você que tem os filhos que está na rua, ou o marido que está nos botecos bebendo, você acha que não tem mais jeito? Tem jeito para Deus. Os seus filhos também têm jeito para Deus. Deixa na mão do Senhor e pare de brigar, pare de interferir o agir de Deus na vida de cada um. Porque Deus, quando você entrega nas mãos do Senhor, como eu entreguei a aposentadoria nas mãos do Senhor e descansei, Ele fez. Ele me deu a aposentadoria. E assim aconteceu com a cura da osteomielite. Depois de 9 anos, eu coloquei nas mãos do Senhor, descansei, acreditando no Deus que eu sirvo, pois Ele me curou. Amém, meus irmãos? E o que Deus está falando para você? Pare de se preocupar com o aluguel, com as dívidas que ainda vão vencer. Pare de se preocupar, amém, meus irmãos, com essa enfermidade que Deus já falou para você que não é para a morte. Você não vai morrer com essa enfermidade, mas é para a honra e glória do Senhor. Então Deus vai te dar a cura, mas você precisa crer. Você precisa acreditar. Amém, meus irmãos? Meus irmãos, quando nós aprendemos a descansar no Senhor e crer que Ele é poderoso para fazer o impossível, aí Deus começa a agir na nossa vida. Amém? E mediante a nossa obediência. Amém? Não podemos esquecer que temos que obedecer, meus irmãos, a palavra, os mandamentos de Deus e andar certo com Cristo. Amém, meus irmãos? Então, hoje em diante, ouve a palavra do Senhor. Descanse no Senhor. Amém, meus irmãos? Meus irmãos, outra coisa que eu aprendi é se Deus está falando para outra pessoa, está abençoando outra pessoa. Amém? Na boca de qualquer profeta, pastor, recebe, toma posse, mesmo que você sente que não é para você. Se é palavra de bênção, de multiplicação, de palavras positivas, recebe, toma posse. Amém, meus irmãos? É como na comunidade, todo dia eu posto lá 5, né, pôster, né, com palavras, com versículos, né, meus irmãos? Então, tudo que for positivo, meus irmãos, porque eu jamais vou postar ou falar coisas negativas para você, meu irmão. Porque o Deus que eu sirvo, Ele é positivo. Amém? Ele quer nos salvar, Ele quer o melhor para nós. Amém? Então, o que falta para nós é obedecer, é receber palavras positivas para a nossa vida. Amém? Meus irmãos, Deus, Ele é maravilhoso, basta nós andar em obediência, basta nós descansar no Senhor no meio da tribulação. Amém? Deus, Ele é fiel para fazer. Se Ele falou que vai te dar uma vida próspera, amém? É porque Ele vai multiplicar na sua vida. Se Ele falou que essa doença não é para a morte, mas sim para a honra e glória do Senhor, pode esperar, meus irmãos, que passa céu e terra, mas a palavra do Senhor vai se cumprir na sua vida.
Se Deus já falou que Ele vai tirar seus filhos da rua, Ele vai trazer para a presença dEle, então creia, minha irmã. Creia e descanse. Pare de colocar a sua mão aonde está a mão de Deus. Amém? Porque o problema de muitas pessoas é orar, colocar aquele problema nas mãos do Senhor e depois ir lá e tentar resolver. Então você não está acreditando em Deus. Por isso que muitas pessoas ficam patinando no deserto. Porque ora, coloca nas mãos de Deus. Amém? O problema. Daí, quando é amanhã, acorda, esqueceu que colocou nas mãos de Deus. E vai lá e quer colocar a mão para resolver. Amém, meus irmãos? Desde a hora que você coloca um problema, amém? Seja do trabalho, seja da sua vida familiar, seja dos seus filhos, seja o que for. Desde a hora que você entrou em oração, que você clamou ao Senhor, colocou os seus problemas nas mãos do grande eu sou, você não pode tirar. Você tem que crer. Pode passar o tempo que for, mas você tem que crer. Você tem que perseverar, você tem que lutar em oração para Deus resolver. Porque Deus vai fazer no tempo oportuno, meu irmão. Amém? Então tudo que você coloca nas mãos do Senhor para Ele resolver, não ponha a mão, não queira colocar a sua mão, dar jeitinho para nada. Deixa na mão do Senhor e creia que Deus vai fazer. Creia que Deus vai mover. Creia que Deus vai curar, que Deus vai transformar, que Deus vai multiplicar. Amém? Porque mediante a sua fé, Deus vai multiplicar na sua vida e vai cuidar dos seus filhos. E vai cuidar dos filhos dos seus filhos. Se assim você for fiel na presença dele. Amém, meus irmãos? Meus irmãos, vai ficar um pouco grande esse vídeo, mas é para a honra e glória do Senhor. Amém? Então a palavra de hoje se encontra em Deuteronômio novamente, ó, capítulo 7, versículo 12 em diante. Amém? Deuteronômio, capítulo 7, versículo 12 em diante. Será, pois, que se ouvindo este juízo, e guardares e cumprires, o Senhor teu Deus te guardará a aliança e a misericórdia prometida sob juramento aos teus pais. Ele amarás e te abençoará e te fará multiplicar. Também abençoará os teus filhos, e o fruto da terra, e teu cereal, e o teu vinho, o teu azeite, e as crias das tuas vacas, e das tuas ovelhas, na terra que sob juramento a teus pais prometeu dar-te. Bendito será mais do que todos os povos, não haverá entre ti nenhum homem, nem mulher estéril, nem entre os teus animais. Amém, meus irmãos? Você entendeu o que Deus quer falar para você? Que se você obedecer a palavra do Senhor, andar certo com o Pai, obedecendo os seus direcionamentos, Deus vai multiplicar, Deus vai cuidar da sua vida, Deus vai cuidar da sua casa, Deus vai cuidar dos seus filhos e dos filhos dos seus filhos. Você está entendendo como que a obediência é importante na presença do Pai? Para que Ele venha fazer, basta você obedecer e acreditar, ter fé que Deus é poderoso para fazer. Amém, meus irmãos? Aqui Deus estava falando da promessa dos pais para um povo rebelde, meus irmãos. Amém, meus irmãos? Se Deus queria multiplicar, abençoar até os filhos deles, se eles ouvissem os mandamentos, se eles obedecessem os mandamentos, imagine eu e você, meus irmãos, que estamos andando certo, que muitas das vezes precisamos só ter um pouco de fé a mais, acreditar um pouquinho a mais para Deus fazer. Deus quer multiplicar na sua vida, Deus quer te curar,
Deus quer tirar esse filho do mundo. Mas para isso você tem que crer, você tem que acreditar. Amém, meus irmãos? Você tem que obedecer a Deus Pai Todo-Poderoso. Amém? Deus, Ele nos ama, meus irmãos. Ele quer o melhor para nós nessa terra. Ele quer escrever o nosso nome no livro da vida para vir nos salvar, meus irmãos. Mas infelizmente muitos estão na presença de Deus, mas não têm fé. Muitos estão na presença do Pai, mas não crê que Deus é poderoso. Não obedece, anda em desobediência. E Deus fala aqui na palavra dele, se nós obedecer, se nós andar certo com a palavra, andar certo com os direcionamentos do Pai, Ele é fiel para nos abençoar nessa terra. Amém, meus irmãos? Aprenda a descansar no Senhor. O que é descansar? É crer, acreditar que você serve um Deus que é poderoso. Deus, Ele é Deus do começo da palavra ao final, até nos fins dos tempos. Deus é rei e vai continuar sendo rei dos reis. Aprenda a acreditar mais que Deus é grande, Deus é poderoso. Amém, meus irmãos? Que Deus abençoe sua vida, sua casa, sua família. Amém? Espero que o Espírito Santo tenha falado com você nesta noite. Amém? Glórias a Deus, louvado seja o nome dele.